16. Amém? Aleluia. Nós que foram encontrando, ficamos de pé. 2 Coríntios 4, 16. Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas não que se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Vamos sentar, por gentileza. Glória. Irmãos, nós temos aqui diante de nós uma das abordagens de Paulo na igreja da cidade de Corinto. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, nesses 3 versículos, está ensinando o propósito do efeito das aflições. O apóstolo Paulo, ele começa sobre falar de desfalecer. Por que Paulo enfatiza os problemas que nos sobrevêm? O que significa não desfalecer? Paulo foi escolhido por apenas um propósito: anunciar o Evangelho da nova aliança de Jesus Cristo. E bem sabemos que essa disposição voluntária vai implicar em dores e em perseguições. Irá gerar conflitos pessoais, ou por que não dizer com o mundo. Esse tipo de atitude que Paulo toma, ele dispõe em fazer, que é anunciar o Evangelho, provoca na vida de Paulo aflições e tribulações. E se isso não fosse bastante, ele ainda tem que enfrentar ataques de homens que não acreditam no seu Evangelho. Diante de uma situação como essa, o que fazemos? O apóstolo Paulo, guiado por Deus, por orientação exclusiva de Deus, se dirige até a cidade de Corinto, uma cidade moralmente arrogante, uma cidade culturalmente corrupta e uma cidade financeiramente próspera. Paulo se dirige até essa localidade, uma cidade tomada por fatores contrários ao Evangelho, é guiado por Deus, e Deus abre os olhos espirituais do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Os inimigos de Paulo tinham acusado incorretamente de Paulo andar na carne. E Paulo disse que andava na carne no sentido físico, mas não lutava a batalha espiritual pelas almas dos homens, usando a engenhosidade humana ou a sabedoria mundana ou metodologias inteligentes. Essas armas, irmãos, são impotentes, elas não têm poder para libertar as almas das forças das trevas e levá-las à maturidade em Cristo Jesus. Elas não conseguem se opor com êxito aos ataques satânicos ao Evangelho, pelo contrário. Essas fortalezas espirituais descomunais, preenchidas pelas forças do inferno, só podem ser demolidas somente com armas espirituais, empunhadas por cristãos piedosos. Em outras palavras, Paulo está dando ênfase à palavra de Deus. Somente o Evangelho pode combater essas fortalezas espirituais do inferno. Essa é a nossa verdadeira batalha espiritual.
pensamentos, são especulações, são raciocínios, são filosofias e falsas religiões que são verdadeiras fortalezas ideológicas, as quais os seres humanos constroem como barricadas para se opor contra Deus e contra o seu Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer no final, levando cativo todo pensamento. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo está dando aqui ênfase ao entendimento, à compreensão, à mentalidade do homem. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes dominadores deste mundo tenebroso, nas regiões celestiais. Aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa luta, a nossa briga não é física, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra os irmãos de nossa congregação, ou contra as pessoas da nossa rua, ou contra as pessoas do nosso bairro. A nossa rua está por detrás daqueles que agem dessa forma. A nossa briga está por detrás de pessoas que agem dessa forma. A nossa briga está por quem está por detrás, usando essas pessoas agirem dessa maneira. Nossa luta não é só simplesmente pelos joelhos, porque pelo joelho, o joelho ele traz preparo, o joelho traz cobertura espiritual. Entre outras palavras, estou fazendo menção à oração. A oração nos prepara, a oração nos cobre, a oração nos fortalece. Aleluia. A oração nos faz dirigir e ter objetivo. A oração nos dá orientação, a oração nos dá direção. Mas não vencemos, não brigamos, não lutamos simplesmente com os joelhos. Nós combatemos também os erros com a verdade, ou seja, nós também lutamos pelo poder que há na palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dando ênfase ao Evangelho. Observe comigo, se eu sou cristão e eu me dirijo a uma determinada localidade, e naquela localidade as pessoas vivem padrões contrários àquilo que está descrito nas Sagradas Escrituras. As pessoas vivem um comportamento totalmente contrário àquilo que é da natureza divina de Deus. As pessoas se prostituem, as pessoas se drogam. E eu sou inspirado por Deus, guiado por Deus, direcionado por Deus, a se dirigir até essa localidade. Sou guiado por Deus a se dirigir até essa localidade para pregar o Evangelho, para pregar a palavra nessa localidade. Como não sofrerei oposição? Como não sofrerei críticas? Como não sofrerei impedimentos de pessoas que não querem com que esse Evangelho seja propagado? O apóstolo Paulo chega na cidade de Corinto, guiado por Deus. E quando Paulo chega na cidade de Corinto, enviado por Deus, a história conta que Paulo vai enfrentar oposições. Paulo vai enfrentar ataques inimigos que se levantam contra ele para destruir aquilo que Paulo quer propagar, para tentar desfazer aquilo que Paulo quer tentar ministrar, para tentar destruir aquilo que Paulo quer trazer àquelas pessoas, trazer libertação aos cativos, trazer restauração às vidas oprimidas, apregoar o reino de Deus aos homens que estava próximo, já tinha chegado, Jesus já tinha vindo. A incumbência de Paulo é pregar o Evangelho. Paulo tem o entendimento divino de Deus. Qual é o entendimento que Paulo tem? Que o que ele está sofrendo não é natural. Que Paulo está passando, está enfrentando, são aquilo que ele descreve dizendo que são fortalezas descomunais. O que é algo descomunal? Algo descomunal é fora do padrão, é algo fora do comum. A sociedade que vivemos, irmãos, ela vive um padrão, como por exemplo o casamento que está sendo proposto na sociedade, a sexualidade que está sendo proposta nos nossos dias, essas coisas que o governo do nosso país está tentando introduzir, tentando trazer dentro das casas, dentro das famílias, corromper jovens, corromper crianças, meninos.
mentirosas, falsas, corruptas, somos levantados para pregar a palavra de Deus e através do Evangelho de Cristo libertar essas almas, amadurecer essas vidas e fazer com que essas pessoas sejam pessoas agora conscientes, verdadeiramente mudadas e transformadas. Somos levantados por Deus a pregar esta palavra da verdade. Então Paulo chega na cidade de Corinto com essa incumbência e Paulo começa a receber esses ataques e Paulo começa a achar estranho o que está acontecendo. E Paulo crê e acredita que isso não é no campo físico, é no reino espiritual. Observe, Satanás ele não vai arrancar as mãos, Satanás não vai aleijar as pernas, Satanás não vai arrancar os olhos, Satanás vai obstruir, vai debilitar o canal onde a palavra passa, aonde? O entendimento. O apóstolo Paulo entende que a nossa guerra não é física, mas no campo das ideias. Então o apóstolo Paulo vai tentar pregar o Evangelho através dessa palavra genuína para mudar o entendimento dos homens. Porque os homens daquela época não é diferente dos homens de hoje. A diferença é os tempos modernos que vivemos, mas a índole do ser humano é a mesma: egoísta, cobiçoso, mau, perverso. Continua a mesma índole, o mesmo comportamento, os mesmos hábitos propensos ao mal. Os homens continuam na mesma linha, no mesmo pensamento, continuam caminhando a passos largos para o inferno. Não há diferença alguma dos tempos de Paulo para os nossos tempos. Os homens ainda são oprimidos, os homens ainda estão presos por Satanás, os homens ainda estão aprisionados pelo poder das trevas. Então Paulo é inspirado por Deus a pregar esta palavra divina e poderosa. Então quando Paulo chega na cidade de Corinto, é para trazer esclarecimento, é para trazer uma mudança na mente, é produzir um tipo de renovo do entendimento. Por quê? Porque a partir do momento em que a minha mente é renovada, o meu comportamento será transformado. Aleluia. Vai gerar em mim, através da compreensão que terei, através da palavra que está sendo pregada de forma clara, vai produzir em mim um tipo de compreensão. Qual a primeira compreensão que a palavra ou o Evangelho produz? Entender quem sou, aonde estou inserido e o que preciso. Quem nós somos, diácono Samuel? Nós somos carentes da graça de Deus, nós somos carentes da misericórdia de Deus, estamos destituídos, ou seja, estamos distantes da graça de Deus, estamos distantes da misericórdia de Deus. Então quando compreendo de que preciso dessa graça, porque preciso dessa misericórdia, porque sem ela eu não vou aquilo que quero chegar, eu não chegarei até o céu. Então para isso eu preciso dessa graça, eu preciso dessa misericórdia, eu preciso desse dom miraculoso da vida eterna. Para isso eu preciso reconhecer quão miserável eu sou. Para isso eu preciso reconhecer que eu sou um ser humano que precisa de Deus, e que verdadeiramente sem Deus eu não irei morar no céu, que sem Deus eu não vou morar na glória, mas eu vou perecer. Então o apóstolo Paulo entende que a nossa luta não é contra os homens, mas sim no campo das ideias. Mas no campo das ideias, é no entendimento. O que é conversão, diácono Samuel? Conversão na Bíblia nós entendemos que é o sepultamento do vivo. Como assim? O apóstolo Paulo diz que assim como Cristo foi crucificado, crucificado fui eu. Da mesma maneira como Cristo cravou na cruz o pecado, cravei na cruz as minhas
já estou crucificado, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo está falando sobre conversão, é sepultar, é morrer, é deixar de existir. Como assim? Se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu não falo, Cristo fala por mim. Eu não caminho mais, Cristo caminha por mim. A minha vida está debaixo agora da direção de Deus. A minha vida se parece nos hábitos, valores e no caráter como Cristo possuía. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vivo como os homens, ando como os homens, mas a minha vida não é só simplesmente uma vida natural. Eu vivo uma vida espiritual baseada em Cristo, para o seu reino, para a sua glória. O que é manifestação de fé e o que é dom espiritual. Manifestação de fé é diferente de dom ministerial. Curas, batismos, milagres, sinais, maravilhas, são dom carismáticos, são dons espirituais. Manifestação de fé é diferente, porque dom é dom e fé é fé. O que é manifestação de fé? Manifestação de fé é quando calcaia, grita um padrão contrário àquilo em que decidi crer em Cristo, ou decidi viver em Cristo. E mesmo esse mundo gritando um padrão contrário àquilo em que decidi crer e viver em Cristo, eu não nego, eu não abandono, eu não abro mão daquilo em que decidi crer. Isso é manifestação de fé. Como assim? O que você está querendo dizer? Dito isso, nós vamos começar a entender a partir do pressuposto que a profissão de fé, ou seja, a fé que Paulo professa, a fé que Paulo tem em Cristo, combate, confronta o padrão dos cidadãos que vivem em Corinto, o padrão das pessoas que viviam em Corinto é contrário àquilo que Paulo quer pregar. Se Paulo quer pregar, Paulo vai pregar e vai bater de frente contra o sistema. Paulo vai bater de frente contra o inferno, ele não vai bater de frente contra pessoas. Porque as práticas imorais, a maldade que é produzida no coração do homem, além do homem permitir, é estimulada por Satanás, por influência satânica. Então o apóstolo Paulo vai nos ensinar como igreja que nós somos, como servo de Deus que nós somos levantados por Deus para pregar contra padrões que se oponham contra o Evangelho, que somos levantados por Deus a pregar contra tudo e contra todos que se levantem e que disseminem coisas contrárias à fé cristã. Somos levantados a combater essas coisas. Não é humilhar, não é julgar, não é apontar alguém, não é falar mal, é pregar a verdade de Cristo, é pregar a cruz, pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. Então Paulo vai dizer, levando cativo todo o pensamento e obediência a Cristo. O que é que Paulo quer dizer? O apóstolo está dizendo, irmãos, que tudo começa onde? Tudo começa na mente. A minha mente é o lugar onde Deus vai trabalhar, é o lugar onde Deus vai realizar os seus feitos e os seus propósitos. É na minha mente onde Deus vai agir, é na minha mente onde Deus vai agir, trabalhar e revelar seus princípios e seus valores. É na minha mente, na nossa consciência. O apóstolo Paulo dispõe suas ideias, seus pensamentos, suas especulações em obediência a Cristo. Em outras palavras, tornar cativo o pensamento é render, é submeter-se ao senhorio de Cristo. Cristo é salvador de todos, mas é Senhor de poucos. Cristo veio para salvar a todos, mas Senhor, Ele é de poucos. Porque poucos se submetem à sua vontade, ao seu senhorio e à sua soberania. Ou seja, suas opiniões, seus objetivos, sua esperança, sua visão. Estou debaixo da influência de Cristo
e gere nele obediência. Porém, na vida daqueles que não estão debaixo dessa influência, o que acontece de acordo com Samuel? Essas pessoas são cegadas por Satanás. Satanás cega essas pessoas, obscurecendo o seu entendimento, obscurecendo o entendimento dos homens, conservando os homens na sua escuridão, cegando os homens a partir da ignorância que Satanás coloca na vida deles, cegando sua mente, para que esses homens não contemplem a luz da glória do Evangelho de Cristo. Satanás escraviza, aprisiona esses homens e essas mulheres que não estão debaixo desta influência. Então Paulo entende que a nossa luta é essa, não é contra homens, não é contra mulheres, não é contra seres humanos. A nossa luta está no campo das ideias, é produzir nos homens entendimento, é fazer com que os homens compreendam a mensagem, compreendam o Evangelho, não é fazer as pessoas gostarem do que estão ouvindo, é fazer com que as pessoas compreendam o que está sendo pregado. Porque se as pessoas compreenderem o que está sendo pregado, será o suficiente. Se você pregou, as pessoas entenderem que você fez já muito. O objetivo é entender, porque quando eu entendo, eu desfruto daquilo que Deus está propondo para a minha vida. Então o apóstolo Paulo, ele enfatiza, através de levar cativo todo o pensamento, ele enfatiza a total destruição das fortalezas e da sabedoria humana e satânica. Ou enfatiza o resgate daqueles que se encontram dentro dessas fortalezas, aprisionados, presos e escravizados pelas mentiras incriminadoras que Satanás coloca na vida deles. Beber não tem nada a ver, se drogar não tem nada a ver. Não importa se o dinheiro que eu tenho dá para comprar tudo. Não importa se esse dinheiro que eu tenho compra tudo, mas esse dinheiro é de morte. Esse dinheiro que eu estou tendo é de tráfico. Esse dinheiro que eu estou tendo é de morte, vem de suor, vem de sangue. Mas esse dinheiro está me dando ostentação. Esse dinheiro está me dando relógio de ouro, colar de ouro, roupa de marca, sapato de marca. Eu como aonde eu quiser, eu tenho a moto que eu quiser, o carro que eu quiser, a mulher que eu quiser, eu conto, eu jogo na minha cama o dinheiro que eu tenho. E às vezes Satanás obscurece o entendimento, fazendo com que esses homens, esses jovens, acreditem que o que possui já é o suficiente, fazendo com que a sua vida, gerando neles uma satisfação pessoal, gerando neles um tipo de segurança pela arma que carrega na cintura, pela arma que carrega no quadril. Mas a vida que tem uma vida oprimida, aprisionada, presa, do que adianta ter o que possui, conquistar o que conquistou, possui riquezas e ter tudo o que quer, a mulher que quer, mas quando vai dormir não tem paz, não pode chegar numa rua, tem que chegar disfarçado, até vejo passa pela rua, porque se passar a outra facção criminosa, se lhe encontrar, lhe mata, porque você foi batizado em uma outra facção, e se você se encontra com uma facção oposta e rival, é tiro, é bala, é morte. Do que adianta ter tudo se isso vai rápido, mais rápido quando pega, vai mais rápido quando morre. E quando morre está numa poça de sangue, preso. Lembra-se de Deus. Hoje Deus tem algo grande na sua vida. Aleluia.
Você já sentiu angústia na sua vida? Já sofreu na sua vida? Multiplique por 100.000 vezes. E nenhuma dessas dores se compara com a dor do inferno. E tem muita gente que ouve uma palavra como essa. Ao ouvir que Deus chama, vem como estás. Vem do jeito que você está. E depois que aceitar Jesus, e aí? É você com Deus. Aleluia. Eu não sei o que ocorre depois que você confessa. Eu só sei que hoje você precisa aceitá-lo. Glória a Deus. Eu só sei que hoje você precisa se arrepender urgentemente, rapidamente. A dispensação está se acabando. Jesus está voltando e há de julgar os vivos e os mortos. Aleluia. O que te adianta ter tudo isso e no final perecer? O que adianta tudo isso e a vida sempre foi oprimida, foi sempre presa debaixo de coisas que entristeciam a presença de Deus. Hoje Deus propõe para você um novo caminho. Hoje Deus propõe para você uma vida nova. Hoje Deus propõe para você um novo rumo, uma nova caminhada. Venha como está e siga esse caminho. Venha até a cruz essa noite. De aonde você está, se levante e venha até a cruz. Aonde você estiver ouvindo essa voz, se levante e venha até a cruz. Aleluia. Drogue diante da cruz, peça perdão, se arrependa. Deixa o Calvário te alcançar essa noite. Deixa a graça te envolver essa noite. Aleluia. Deixa esse poder mudar você verdadeiramente. Você entra e sai, Deus te chama. Você sente até vontade, mas eu não consigo ir até a frente. Pois levante suas mãos. Levante suas mãos e diga: eu quero, e acabou-se. E deixe Deus tratar com a sua alma. Deixe Deus tratar com a sua vida. Quero dizer uma coisa para você: o inferno não tem fogo. No inferno não tem demônios cortando, dissipando, arrancando o medo. Não existe isso. Isso é coisa de filme. O inferno é um lugar de tormento. Imagine você tem raiva, a raiva passa. Imagine você está perturbado, cheio de dificuldade. Sua cabeça está grossinha. Mas de repente, quando você resolve, você descansa, vem um alívio. No inferno não existe isso. É algo que é constante, que não cessa, que não para, que corrói a alma. Será que é esse lugar que você vai? Esse lugar que você quer ir? É esse lugar que você quer ser conduzido? Quando você deitar no chão e o seu corpo for velado no cemitério, para onde vai sua alma essa noite? Se hoje Jesus voltasse, para onde é que você iria? Se Jesus te julgasse hoje, qual seria a sentença que Cristo lhe daria? Era céu ou era inferno? Tudo isso Paulo enfrentou na cidade de Corinto, trazer libertação àquelas vidas, àquelas almas oprimidas. Porém, diante de tudo isso, o que qualquer pessoa faria? Desistiria de tudo, recuaria, fugiria, abandonando, deixando tudo para trás. Entretanto, essa não foi a maneira como Paulo respondeu aos contínuos ataques enfrentados por ele. Então, o que Paulo faz? Paulo diz: nós não desfalecemos. O que é desfalecer? Desfalecer refere-se a uma pessoa que se entrega covardemente. É uma pessoa que se entrega, que se vende, que se desanima. O apóstolo Paulo diz: nós não vamos nos render. Nós não vamos ser covardes e parar por aqui. Diante de todos os ataques que tem enfrentado, diante de toda a adversidade que tenho passado, diante de toda a oposição que eu tenho sofrido, eu não vou recuar, eu não vou desfalecer. O apóstolo Paulo não diz: eu não vou desfalecer. Ele fala em conjunto: nós não desfalecemos. Aleluia. Porque Paulo entende que Paulo não está só.
pessoas que também intercedem e lutam pela sua vida. Então, apóstolo Paulo, nós não desfalecemos. Por que Paulo não desfalece? Porque a tarefa de ministrar a nova aliança era nobre demais para que ele pudesse desanimar, uma vez que Deus o havia chamado para proclamá-lo. Paulo não podia abandonar sua chamada. Paulo não podia deixar o ministério. Paulo não podia deixar, porque foi fiel, foi Deus que o incumbiu. Fiel foi Deus que o chamou. Fiel foi Deus que o levantou. Fiel foi Deus que o incumbiu. Eu não posso desistir. O apóstolo Paulo deixa-se ser guiado por Deus. Ele não desiste, pelo contrário, ele confiou em Deus para fortalecê-lo. Muito embora Paulo diz, o nosso homem interior se corrompa. Em outras palavras, o nosso corpo físico está morrendo. Mas embora que esse corpo se decomponha e por fim morrerá, porque quando se referia ao processo do envelhecimento, eu estou morrendo, eu estou envelhecendo. E ainda existia um outro detalhe: a vida que Paulo tinha acelerava esse processo. Paulo disse: eu me gastarei e me deixarei gastar pela salvação das nossas almas. Eu vou até vocês, coríntios, e não vou para buscar nada de bem de vocês. Eu vou para buscar algo em troca. Eu vou em prol do resgate das vossas almas. Eu vou até vocês em prol da conquista de ganhá-los para Cristo, de salvá-los, de libertá-los pelo Evangelho. Nem que eu tenha que perder minha vida, nem que eu tenha que morrer, mas vocês serão salvos e esse Evangelho chegará até vocês. Aleluia. O apóstolo Paulo fala: eu me desgasto. Paulo desgastou-se no ministério de tanto esforço e ritmo que mantinha, quanto pelas quantidades de açoites e agressões que recebia dos seus inimigos. Contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia. Embora o nosso interior pereça, o nosso homem interior é renovado. Aleluia. O homem interior é um homem. O que Paulo fala sobre o homem interior é a alma do cristão, a nova criatura, a parte eterna, aquela que se renova, aquela que não morre. Paulo possui algo dentro dele. Nós temos um homem interior e um homem exterior. Possuímos um corpo, possuímos uma alma. E se o homem exterior perece, não há remédio. Isto será assim. Ele foi feito para perecer e morrer. É a nossa felicidade se a decadência do homem exterior contribui para a renovação do homem interior. Se as aflições são ganho para nós interiormente, se quando o corpo estiver doente, fraco e perecendo, a nossa alma interior estiver vigorosamente próspera. O melhor dos homens ainda tem necessidade de maior renovação do homem interior todos os dias. Onde a boa obra começou, ainda há mais trabalho para se fazer a fim de que ela prossiga. Assim como nos somos perversos, as coisas pioram a cada dia. Assim nos homens fiéis, elas melhoram a cada dia, pois o nosso homem interior se renova. O processo de crescimento e de amadurecimento do cristão estão acontecendo constantemente. Enquanto o nosso corpo físico está se decompondo, o ser interior do cristão continua a crescer e amadurecer à semelhança de Cristo. Então entendemos assim, meus irmãos, que suportar as aflições do tempo presente traz mudanças
de mudança ou nos piora ou nos deforma. Vou repetir. Esse tipo de mudança ou nos piora ou nos deforma. Eu aprendi uma coisa na minha vida: o sofrimento ou nos torna pessoas melhores, ou o sofrimento nos torna pessoas ruins. Porém, diante dessa probabilidade contrária que nos sobrevém, não devemos nos curvar diante das circunstâncias difíceis em nosso viver. Devemos então suportar os sofrimentos com paciência e com alegria, pois através dele nós somos instruídos, edificados, confirmados e consolados. Aleluia. Todavia, questionamentos podem até acontecer neste momento, da seguinte forma: o que foi dito anteriormente, como por exemplo, como podemos, já como Samuel, sermos edificados e consolados através de algo que me traz dor e sofrimento. Eu já falo com o crente hoje aqui. Como é que eu posso trazer para mim lições de algo que me traz dores e sofrimento? Através da instrução que o sofrimento nos traz. Como assim, diácono Samuel? Tomando por base a questão que Paulo aborda, se você ainda está com a Bíblia aberta. Tomando por base a questão que Paulo aborda, no versículo 17, temos essa compreensão, temos essa instrução que ele nos traz, que o que sofremos por Cristo pode gerar resultados frutíferos, extensos e duradouros. Como assim? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A palavra para leve aqui no texto significa algo que é sem importância. A palavra tribulação aqui no texto refere-se a uma intensa pressão. O que é que Paulo está dizendo? De uma perspectiva humana, Paulo, para quem olhava para Paulo, via que Paulo aparentemente vivia uma insuportável litania de sofrimento. O que é litania? Uma constante. Ele sofria todo dia. Quem olhava para Paulo de uma perspectiva humana, parecia que Paulo sofria constantemente pelos sofrimentos, pelas perseguições. Paulo padecia por ele ao longo de sua vida, mas Paulo as via como leves e que duravam apenas por um momento. O que Paulo está dizendo? O que eu estou passando é pequeno. O que eu estou sofrendo não tem importância. O que eu estou passando vai me trazer lições. Por quê? Porque o que eu vou viver, além dessa vida vã e passageira, o que eu vou usufruir na glória celeste, recuperará, terá mais peso. Porque eu penso e digo que a minha vida será melhor quando eu morar com Cristo no céu. Por quê? Porque para Paulo tudo isso produzia um peso eterno de glória. Essa expressão diz respeito a uma matéria pesada. Para Paulo, a glória vindoura, aleluia, aleluia, a glória vindoura que ele experimentaria com o Senhor sobrepujava muito qualquer sofrimento experimentado por ele neste mundo. Tudo que sobra aqui é pequeno, a glória de Deus é maior, o céu é maior, viver com Cristo na eternidade é maior, contemplar sua face será maior, louvar o seu nome por toda a eternidade. Glória a Deus. Pois a probabilidade de vida e felicidades eternas era um poderoso apoio e consolo para os apóstolos na igreja primitiva. Eles viam suas afeições trabalhando em direção ao céu. Quando então pensavam corretamente, quando pesavam corretamente as coisas na balança do santuário, eles colocavam a glória celeste em um lado da balança
Só poderemos enxergar todas essas coisas através da ótica da fé. Pois o foco do apóstolo Paulo, o foco deste homem estava canalizado em morte. Sua atenção estava voltada não nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia. Isso demonstra, sabe o que, irmãos? Perseverança. Aleluia. Perseverança baseia-se na capacidade de uma pessoa enxergar além do físico, enxergar além do físico, o espiritual, além do presente, o futuro, além do visível, o invisível. Os cristãos devem olhar além do que é temporário, o que está aparecendo, ou seja, as coisas desse mundo. Estamos presos a essa realidade. Queremos crescer aqui, queremos ser exaltados aqui, estamos apegados com as coisas daqui. Eu disse para o Pedro, que Deus possa me livrar da maldição que paira sobre o sacerdócio moderno. A competição, o profissionalismo, a autopromoção. Eu preciso que o meu ministério seja reconhecido. Eu preciso que o meu nome seja conhecido. O meu nome precisa ser soprado. Eu preciso que o meu nome precisa estar no cartaz. Que Deus me livre dessa maldição desgraçada e podre. Que Deus me livre deste algo que corrompe os homens de Deus, que faz os homens serem apegados às coisas desse mundo. São pessoas que têm visão de porco. O que é visão de porco? Você nunca vai ver um porco vivo. Olha para cá, preste atenção. Você nunca vai ver um porco vivo olhar para cima, porque porco não tem articulação no pescoço. Porco só olha para baixo. Jesus descreve assim, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. São pessoas presas aqui. Cristo disse assim: não busque essas coisas, porque quem busca essas coisas são os ímpios. Assim como Deus veste a erva do campo, que hoje está e amanhã não podeis cuidar de vós, homens de pequena fé. Será que Deus não pode cuidar da sua vida? Será que Deus não pode suprir suas necessidades? Será que Deus não pode te auxiliar nos teus problemas? Será que Deus não pode te levantar quando tu estiver caído? Para que esse desespero? Levanta-te, ergue e resplandece. Glória a Deus. Eu vivo para a eternidade. Eu não sou um pregador, irmão. Eu não sou um pregador. Eu sou um peregrino. Eu sou um forasteiro. Porque um forasteiro, ele não é nessa localidade. A sua cidade não é ali. Ele não faz parte daquela cultura. Ele não se relaciona com a cultura. Ele não come da comida daquela cidade. Ele não se relaciona com as tradições daquele ambiente. Ele é diferente. Seus hábitos, seus valores, seu comportamento é totalmente contrário ao que o mundo vive. Ele se refere e se baseia em Cristo. Ele é parecido com Deus. São pessoas que estão presas a este mundo, presas a essa realidade, acobertadas, presas pela ignorância, tomadas. Satanás tem cegado o entendimento. Essas vidas presas a este mundo, as coisas desse mundo que estão perecendo, são pessoas que não estão debaixo da influência de Cristo. São pessoas que estão debaixo da influência de Satanás, porque quem prometeu dar riqueza e posses foi Satanás, não foi Deus. Quem disse para subir para monte, e em cima do monte ia dar tudo, e buscar riqueza em cima de um monte, não foi Deus, foi Satanás. Estamos presos a essa realidade. Em outras palavras, voltar a sua atenção às coisas que não se veem. Voltar a sua atenção às
se vê é gravar seus olhos na eternidade. A busca por Deus, por Cristo e pelo Espírito Santo, pelas almas das pessoas. É isso que deve consumir o cristão, e todas essas coisas são aplicadas em nós por meio da fé. E por meio da fé, por ela nós somos instruídos, porque pela fé é que vemos que Deus é invisível. É por isso que olhamos para o céu e infernos invisíveis. A fé é a evidência das coisas invisíveis. Estas coisas invisíveis e coisas que se veem, há uma vasta diferença entre elas. As coisas invisíveis são eternas, as coisas visíveis são temporárias apenas, são passageiras. Pela fé nós não só discernimos essas coisas e a grande diferença entre elas, mas também colocamos o nosso alvo nas coisas invisíveis, que embora não vejamos grandemente, apreciamos e fazemos disso o nosso objetivo e escopo, não para escapar dos males presentes e obter o bem-estar atual, não, os quais ambos são temporários e transitórios, mas para escapar do mal futuro e obter as coisas boas futuras, que embora invisíveis, são reais, certas e eternas. E para finalizar, a fé é a substância das coisas que esperamos e a evidência das coisas que não são vistas. Amém, irmãos? Glória de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Os irmãos entenderam a palavra.